Amados irmãos, amadas irmãs, estamos juntos mais uma vez para cultuar o Senhor. Nesse mês da família, temos disponibilizado materiais para devocionais diários em família. E a nossa oração é que todas as nossas famílias possam usufruir das grandes coisas que Deus tem disposto, colocado à nossa disposição através da sua palavra. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia encontramos quem somos, quem é Deus e para onde vamos, porque cremos nele. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia há histórias fantásticas. Estimulo você a que reúna seus filhos, netos, compartilhem as histórias bíblicas. Semeie a semente da fé no coração das crianças e vivam em família esses dias na fé em Cristo Jesus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, te agradecemos por estarmos mais uma vez reunidos para adorar o teu nome. Te peço a tua bênção, graça, bondade e misericórdia contínua sobre as nossas famílias. Que a paz do Senhor esteja em cada lar. Que a luz do Senhor ilumine cada mente e cada coração em cada família. Senhor Deus amado, protege-nos, ó Deus, neste mundo tão difícil, nesse tempo de grande tribulação. Renova, ó Deus, a nossa esperança, fortalece a nossa fé e ajuda-nos, ó Deus, impulsiona-nos, ó Pai, a proclamar a grande e única verdade que o homem precisa saber, que só Jesus Cristo salva e que Ele é o caminho e a verdade e a vida. Ouve, Senhor, a nossa oração e a nossa gratidão. Em nome de Jesus. Amém. Olá, amados irmãos! Estamos aqui como Ministério da Família da Igreja Batista Memorial do Malé para sugerir a revista Lar Cristão. Essa literatura nasceu no coração do pastor Jaime Kemp e tem como objetivo oferecer orientações bíblicas para diversas situações na área familiar, com artigos atemporais e temas variados. A revista Lar Cristão tem como articuladores pastores, médicos, advogados, professores, entre outros. Você pode adquirir um exemplar mensalmente fazendo sua assinatura pelo site ou usufruindo de seus artigos online também pelo site. Anote o endereço www.larcristão.com.br, lembrando que não se acentua o A de cristão. Um abraço para todos. Luz das nações que dissipa as trevas, abre meus olhos pra ver. Lindo tu és, eu só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei sobre todos, tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus.
totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Não saberei o quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te, és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amados, quero convidá-los a abrir as Escrituras na carta aos Hebreus, capítulo 11, o verso 7, diz assim a palavra do Senhor. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Imagine Noé e a sua família confinados numa arca por 377 dias. Ele e muitos animais ali. Do início das chuvas até o momento em que eles descem, passa-se 1 ano e 12 dias. Que confinamento, que isolamento, distante de toda a realidade do mundo que existia até então. Pense mais um pouquinho. 1 ano e 12 dias, num confinamento daquela natureza. Nós estamos submetidos a um confinamento. É claro que as nossas condições são infinitamente melhores do que as de Noé e de sua família. Mas essa história da Bíblia, que é real, Jesus ratifica a historicidade de Noé, tanto no Evangelho de Mateus como no Evangelho de Lucas. É importante que nós olhemos para essa história, para esse registro nas Escrituras de um testemunho de fé de um homem chamado Noé. Imagine como aquela família viveu esse longo período. Volto a dizer, em meio aos animais, em meio a tudo que você pode imaginar acontecer num lugar confinado, repleto de animais. Será que houve crises de relacionamento naquele período entre a família?
o que terá acontecido ali? O que importa é que aquela família alcançou o final da trajetória. Hebreus capítulo 11, verso 7, começa dizendo que é pela fé. Noé foi divinamente instruído a respeito das coisas que ainda não tinham acontecido, que iriam acontecer. Ele obedece, ele crê nessa palavra, ele faz aquilo que Deus determina fazer. O texto diz que é pela fé que ele foi instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. O texto diz também que ele era temente a Deus. Ele cria em Deus. Ele tinha temor a Deus no seu coração. E diz o texto que ele construiu essa arca com uma finalidade: salvar a sua família. E através da arca, através daquela proclamação sobre o dilúvio que viria, que foi ouvido por todo o povo e desprezado, Noé foi zombado, escarnecido, de modo que a construção da arca e o período da construção era o alongamento da misericórdia de Deus diante da humanidade. O pecado graçava em toda a humanidade. Deus decide então fazer uma nova criação. Não uma nova criação da natureza humana em si, porque ele preserva Noé e sua família, mas ele vai criar a terra. Ele vai fazer uma nova criação. Ele vai destruir tudo aquilo que estava contaminado pelo pecado. Mas o texto ainda diz que Noé proclama a justiça de Deus. Essa construção da arca e esta missão de Noé era uma proclamação da justiça de Deus. E tudo isso aconteceu não sem antes a proclamação de Deus. O texto também diz que ele se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. Veja, lá em Noé, quando nós lemos Romanos capítulo 5, verso 1, que fala que nós somos justificados pela fé, quando nós lemos no Novo Testamento a afirmação de que Abraão foi justificado pela fé, quando nós lemos em Abacuque que o justo viverá pela fé, e isso é reafirmado nas cartas de Paulo, nós olhamos e lembramos que Noé, lá naquele tempo, ele pela fé foi justificado. Se tornou desde então herdeiro da promessa, herdeiro da justiça que vem pela fé, não por obras, para que ninguém se glorie. Noé, diz Gênesis capítulo 6, verso 8, que Noé achou graça diante de Deus. A manifestação de Deus em favor da humanidade sempre é pela graça. Não é por méritos nossos. Mas quando o Senhor contempla a humanidade, Ele contempla o nosso coração. Mas por mais puro que seja aos nossos olhos o nosso coração, nada somos diante de Deus. Nada temos para argumentar diante de Deus ou justificar qualquer merecimento. Por isso que é a graça do Senhor que se manifesta. E se manifestou na vida de Noé em Gênesis 6:8. Gênesis 6:9 mostra que Noé andava com Deus. Lá no Antigo Testamento fala-se de Enoque e Noé, homens que andavam com Deus, que viviam em comunhão com Deus. Deus olha para aquele homem, vê a fé daquele homem, vê que ele teme ao Senhor. Noé andava com Deus. Gênesis 6:9. E Gênesis 6:18 vai nos mostrar que Noé creu na promessa de Deus. Deus orienta que ele construa a arca, Deus diz o que vai fazer e anuncia: eu vou fazer uma aliança com você. O Deus Criador, Senhor de todas as coisas, olha a sua criatura, estende a mão e diz: eu vou fazer uma aliança com você. E quando é Deus que diz, e quando a aliança vem de Deus, nós sabemos que essa aliança é inabalável, indestrutível, imperecível.
Pela fé, nós tomamos posse da promessa de Deus da nova aliança. 1 Coríntios 11, 25, quando Paulo instrui a igreja de Corinto sobre a celebração da ceia do Senhor, ele diz que ele ensina aquilo que ele recebeu do Senhor. Ele se refere ao sangue, ao cálice como símbolo do sangue de Jesus na cruz, como o sangue da nova aliança. Noé se tornou herdeiro desta nova aliança porque creu na promessa de Deus, porque creu no Deus Criador, porque creu no Deus soberano. Noé se tornou herdeiro desta promessa, herdeiro da justiça pela fé. E hoje nós, no contexto do Novo Testamento, nos apropriamos pela fé no sacrifício de Cristo e somos também herdeiros da aliança, a aliança do sangue do Cordeiro. E assim herdeiros da justiça que é pela fé e não por méritos. É pela fé que somos participantes da nova aliança, é pela fé que vamos passar por esse período de confinamento. É pela fé. Não é por obras nossas, é pela fé. Noé, diz o texto de Hebreus 11, 7, ele foi divinamente instruído acerca dos acontecimentos que ainda não se viam. É pela fé que somos instruídos pela palavra todos os dias, acerca de coisas que não sabemos, coisas que ainda não aconteceram, como vão acontecer e quando vão acontecer em razão dessa pandemia. Mas nós somos instruídos pela palavra a crer, a depositar a nossa fé no Senhor. E é também pela fé que nós chegaremos ao nosso destino final. Porque a aliança de Deus é irrevogável. A aliança de Deus é indestrutível, é imperecível. De modo que pela fé, assim como pela fé Noé creu, aparelhou a arca, permaneceu aquele período de 377 dias ali em confinamento. E depois ele sai. Deus determina, Deus diz, pode sair agora. É no tempo de Deus, na hora de Deus, no momento de Deus, segundo o propósito de Deus. E assim foi com Noé. Ele esperou, as águas baixaram, soltou corvo, soltou pomba, ainda assim esperou mais um tempo, até que o Senhor disse, sai, tu e tua família. Povoa essa terra. Há um novo propósito aqui. Deus restaura o propósito original da salvação, dos favores que destinou à humanidade nas pessoas de Adão e Eva. Agora ele o faz em Noé e sua família. E o meio é a fé nele. De modo que Noé está no capítulo 11 dos heróis da fé. Ele não está lá por obras. A menção a Noé é, ele andava com Deus. Deus achou graça em Noé. A menção a Noé é que pela fé, foi pela fé. Por isso ele está no capítulo 11, classicamente conhecido como o capítulo dos heróis da fé. Vou repetir. Ele está exaltado como está, não por obras, não porque fez a arca bem feita, não porque ajuntou os animais, não, ele está ali porque creu. Mas ele creu naquela promessa, e ele fez a arca para si e sua família, porque ele cria naquela aliança que Deus propusera. Todos à volta de Noé zombavam dele, escarneciam dele, não criam naquela palavra e pereceram. Muitos talvez zombem de nós quando dizemos que o nosso recurso é a fé em Deus. Mas Noé perseverou e nós vamos perseverar. Noé depositou a sua fé em Deus. Hebreus 11, 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam,
e, sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem pela fé. O versículo começa pela fé e termina na fé. Esse texto testifica que é pela fé que nós vencemos cada dia. É pela fé que nós venceremos até o final. Chegaremos ao destino final pela fé. Somos chamados a não esmorecer, a não desanimar, a não desistir. Somos chamados a cultivar os nossos relacionamentos familiares pela fé. Somos chamados a transmitir aos nossos filhos e netos essa grande herança da fé. Essa herança da fé é testemunhada nas Escrituras através de grandes exemplos de homens de Deus. Toda esta herança da fé converge para a nova aliança, converge para Cristo, para a suficiência de Cristo. Cristo e sua palavra são suficientes para nós. Seja qual for o contexto que vivamos, e é importante dizer que, por mais terrível que seja esse momento, segundo as Escrituras, ainda não estamos vivendo a grande tribulação que precederá a volta do Cordeiro. Mas estamos vivendo certamente um período de tribulação. Mas é pela fé que nós venceremos. É pela fé. E note que o texto realça desde o início, desde Gênesis até Hebreus, vai ressaltar a palavra do Senhor àquele homem que andava com ele. A fidelidade do Senhor em resposta à fé daquele homem vai mostrar o papel fundamental da família no coração de Deus. Deus disse a Noé: você e tua família entrarão naquela arca. Você e tua família serão e são os destinatários desta aliança que faço agora com você. Deus é o Deus de aliança. Deus busca adoradores fiéis. Deus busca homens e mulheres tementes a Ele. Deus busca homens e mulheres que queiram honrá-lo pela fé em suas famílias e fazer de suas famílias verdadeiros altares do Senhor. Amados irmãos, amadas irmãs, nesse mês da família, em período de confinamento, lembremos da história de Noé. Lembremos do que o Senhor Jesus fala acerca dos dias de Noé. Lembremos o que Pedro fala na primeira e segunda carta sobre Noé. É história, é verdade, aconteceu e está registrada para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento e também para a nossa adoração a Deus, porque Deus é o Deus de aliança. E a cada manhã, o Senhor, por sua graça e misericórdia, renova a mim, a você e as nossas famílias a certeza de que pela fé estamos vencendo e que pela fé venceremos. Que Deus nos abençoe. Amém.